Nesta videoaula prática, apresentaremos um exercício sobre a segunda lei de Mendel, denominada como Lei da Segregação de Genes. Tema este abordado no segundo roteiro de estudos orientados. Para o entendimento desse exercício, é importante que você já tenha assistido à primeira videoaula teórica e também lido as referências apresentadas neste segundo réu. Bom, vamos ao exercício. No tomateiro, a planta pode ter hipocótilo roxo ou verde, devido à presença ou ausência de antocianina na região acima da zona radicular, e a folha pode ser recortada ou inteira. Foi realizado o seguinte cruzamento. Então, se foi cruzado uma planta pura de hipocótilo verde e folhas inteiras, com uma planta pura de hipocótilo roxo e folhas recortadas. Desta foi obtida uma geração F1 de plantas com hipocótilo roxo e folhas recortadas. Essa geração F1 foi então autofecundada de modo a obtenção da geração F2, onde obteve-se as seguintes frequências observadas para os respectivos fenótipos. Então, foi obtido 89 indivíduos de hipocótilo roxo e folha recortada, 32 indivíduos de hipocótilo roxo e folha inteira, 28 indivíduos de hipocótilo verde e folha recortada e 11 indivíduos de hipocótilo verde e folha inteira, em um total de 160 indivíduos. Bom, na letra A é apresentado. Estudos prévios mostraram que os caracteres cor do hipocótilo e tipo de folha apresentam herança monogênica e com interação alélica de dominância completa. Então, isso já é nos informado que cada uma dessas características é determinada por um gene e que a interação alélica existente é de dominância completa. Considerando a segregação observada para os dois caracteres simultaneamente, quais as proporções fenotípicas esperadas na geração F2? Nos já foi informado a herança para cada característica individualmente, mas agora nós precisamos observar as proporções fenotípicas esperadas na geração F2, considerando dois caracteres simultaneamente. Para isso, nós vamos ter que formular uma hipótese e depois, então, testar essa hipótese com 5% de probabilidade e interpretar os resultados. Bom, então, um primeiro passo é nós entendermos, né, como é a herança dessas características individualmente e depois, posteriormente, né, simultaneamente também. Né? Nós sabemos que a herança é monogênica para cada característica, então existe um gene, e nós poderíamos chamar hipoteticamente que para a cor do hipocótilo era determinada por um gene A e o tipo de folha por um gene B. Sabemos que na geração F1, obtida do cruzamento entre indivíduos puros, ou seja, homozigotos, né, vamos obter na geração F1 um indivíduo heterozigoto para cada característica. Então, pensando aí na geração F1, nós poderíamos obter um indivíduo, né, de genótipo Azão-Azinho, Bezão-Bezinho, onde a constituição de todos os indivíduos da geração F1 seriam Azão-Azinho, Bezão-Bezinho, ou seja, duplo heterozigoto. Sabemos também que existe uma interação alélica de dominância completa. Então, o alelo azão, ele determina o hipocótilo roxo, e enquanto que o alelo azinho só vai se expressar se tiver, né, em duas doses, no caso dos outros genótipos e posteriormente nos fenótipos. O indivíduo, da mesma forma, os indivíduos que apresentam alelo Bzão vão apresentar folhas recortadas. Posteriormente, agora nós podemos, então, montar os genótipos dos indivíduos genitores, né? Se nós pensarmos aqui, um indivíduo de hipocótilo roxo e folhas recortadas, né? Ele vai ser um indivíduo de homozigoto dominante, enquanto que o indivíduo de hipocótilo verde e folhas inteiras, ele vai ser um homozigoto recessivo, como nós vamos observar agora. Então, o indivíduo azinho, bezinho, ele apresenta hipocótilo verde e folhas inteiras, enquanto que o indivíduo de hipocótilo roxo e folhas recortadas, ele é azão, bezão, considerando que os nossos pais, os nossos genitores, eles são homozigotos puros.
ou seja, puros. Bom, então na letra A, nós vamos agora estudar cada característica individualmente. Primeiro, cor do hipocótilo. Então, a gente tem indivíduos na geração F1, azão, azinho, autofecundados, ou seja, cruzados com eles mesmos, de modo a obter na geração F2, né, indivíduos aí com genótipos azão, 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 azinho e azinho, azinho, né? Numa proporção, pensando no fenótipo, né, de hipocótilo roxo, azão traço, né, aqueles que têm constituição ou azão, azão ou azão, azinho, de 3/4. Para aqueles que têm hipocótilo verde, ou seja, que tem o genótipo azinho, azinho, de 1/4. Então, nós temos aí uma proporção de 3/4 para 1/4, considerando uma única característica. Para tipo de folha, da mesma forma, nós temos aí um indivíduo F1 Bzão Bzinho, que é autofecundado, né, ou seja, cruzado com ele mesmo. Nós vamos ter esse quadro de Punnett, onde temos indivíduos Bzão Bzão, Bzão Bzinho e Bzinho Bzinho, de modo a obter indivíduos de folha recortada na geração F2, ou seja, Bzão traço, na proporção de 3/4, para indivíduos com folha inteira, Bzinho Bzinho, né, na geração F2, para de 1/4, ou seja, na proporção de 3/4 para 1/4. Essa proporção é pensando em uma característica com um gene e com dominância completa. Então, repetindo a informação que nós já colocamos no slide anterior, né, para cada característica, ou seja, para a cor do hipocótilo, né, com esses fenótipos roxo ou verde, e o tipo da folha, que pode ser recortada ou inteira, nós vamos ter as proporções de 3/4 para 1/4. Bom, pensando nas características simultaneamente, nós poderíamos propor uma hipótese, né, de segregação independente, ou seja, os genes que controlam cor do hipocótilo e tipo da folha, eles segregam de forma independente. Então, a partir disso, dessa hipótese, nós podemos aí observar a proporção esperada considerando genes independentes para os fenótipos combinados, né? Então, a gente tem aí, ó, por exemplo, hipocótilo roxo e folha recortada. Se os genes que controlam a cor do hipocótilo e o tipo da folha segregarem de forma independente, basta eu multiplicar a proporção esperada de hipocótilo roxo pela proporção esperada de folha recortada, que eu obtenho a proporção esperada desse fenótipo aqui, considerando as duas características simultaneamente. Então, vamos obter essa proporção esperada. Bom, quanto à proporção de hipocótilo roxo, seria 3/4 que nós já vimos, enquanto que de folha recortada também é 3/4, como nós já observamos aqui em cima. Então, a proporção esperada de indivíduos na geração F2 de hipocótilo roxo e com folha recortada seria 3/4 vezes 3/4, ou seja, 9/16. O mesmo nós podemos fazer para os outros fenótipos. Então, vamos ter hipocótilo roxo e folha inteira. Então, 3/4 vezes 1/4, ou seja, 3/16. Hipocótilo verde e folha recortada. Vai ser 1/4 vezes 3/4, ou seja, 3/16. Até a obtenção do fenótipo de hipocótilo verde e folha inteira, ou seja, 1/4 vezes 1/4, que nos dá aí 1/16. Agora, nós obtemos assim, né, a proporção esperada para cada um dessas classes fenotípicas, considerando que os genes segregam de forma independente. Então, nós obtemos aí a proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Bom, agora na letra A, nós já obtemos as proporções esperadas, nós precisamos testar essa hipótese, se é a hipótese que os genes segregam, né, independentemente mesmo. Então, a nossa hipótese seria que os genes que controlam a cor do hipocótilo e o tipo da folha segregam de forma independente, e nós vamos precisar, para testar essa hipótese, de utilizar o teste quadrado. Para a utilização do teste quadrado, nós precisamos de duas informações: a frequência observada e a frequência esperada. Para a gente obter a frequência esperada, eu precisaria da proporção esperada que a gente já obteve no slide anterior. Então, nós sabemos que, por exemplo, para hipocótilo roxo e folha recortada,
nós temos uma proporção esperada de 9 em 16. Ou seja, segundo a nossa hipótese, 9 em 16 daqueles 160 deveriam ter hipocótilo roxo e folha recortada se a nossa hipótese, né, a nossa H0, for verdadeira. Então, a gente esperava na nossa frequência esperada, né, de 9 em 16 de 160, que é o valor de 90 indivíduos, apresentem esse hipocótilo roxo e folha recortada, se essas duas características segregarem de forma independente. Vamos para o segunda classe fenotípica. Então, nós temos aí 3 em 16. Então, 3 em 16 em 160, né, de 160, nós temos 30 indivíduos. Nós esperamos que apresente 30 indivíduos. Da mesma forma, para a classe onde que apresenta aqueles indivíduos com hipocótilo verde e folha recortada. Seriam 3 em 16 de 160, ou seja, 30 indivíduos. Até a última classe, onde que seria hipocótilo verde e folha inteira, que seria 1 em 16. Então, 1 em 16 de 160, a gente esperaria 10 indivíduos, né, com esse fenótipo, caso essas duas características segreguem de forma independente. Bom, nós podemos então observar aqui, né, que existe uma certa similaridade, proximidade dos valores da frequência esperada com a frequência observada. A gente viu que para essa primeira classe era 89, enquanto se esperava 90. Era 32 para a segunda classe fenotípica, enquanto esperava-se 30. Era esperado 20, foi observado 28, enquanto esperava-se 30. Até a última classe, onde que foi observado 11 e esperava-se 10. Então, os valores são bem próximos, o que indica que talvez essa hipótese seja verdadeira, mas nós precisamos fazer um teste. E esse teste é o teste Q-quadrado para comprovar se essa hipótese é verdadeira. Então, nós vamos fazer um teste Q-quadrado que depende da frequência observada, da frequência esperada, para a gente testar, né, realmente essa hipótese. Então, pensando na primeira classe aqui de fenótipo, né, hipocótilo roxo e folha recortada. Então, eu teria 89, que é o observado, menos 90, que seria o esperado, dividido por 90, que era a frequência esperada. E isso é feito para todas as classes fenotípicas. Então, para a segunda classe, 32 menos 30 ao quadrado, dividido por 30, 28 menos 30 ao quadrado, dividido por 30, até 11 menos 10 ao quadrado, dividido por 30. Nós obtemos aí um Q-quadrado calculado de 0,3777. Então, agora nós precisamos comparar esse Q-quadrado calculado com um Q-quadrado tabelado para termos certeza de rejeitar ou não a nossa hipótese H0, que seria que os genes que controlam ambas as características, né, segregam de forma independente. Bom, então o Q-quadrado calculado foi de 0,3777. O Q-quadrado tabelado nós precisamos olhar numa tabela de distribuição de Q-quadrado. Há uma probabilidade de 5%, que foi sugerido no exercício, e um grau de liberdade de valor igual a 3. Nós obtemos esse valor de 3 subtraindo, né, as classes fenotípicas, que no nosso caso são 4, menos 1, que seria obtido aí 3 graus de liberdade. Então, o grau de liberdade a gente olha na primeira coluna, no caso nosso é 3, e a probabilidade seria esse valor de 0,05, ou seja, 5%. Então, nós observamos aqui, ó, que o valor do Q-quadrado tabelado seria de 7,815. Nós observamos que o Q-quadrado calculado é menor que o Q-quadrado tabelado. Portanto, né, não rejeitamos a hipótese H0. Portanto, né, os genes que controlam a cor do hipocótilo e o tipo da folha segregam de forma independente. Ou seja, a nossa hipótese é verdadeira. Bom, então vamos para a questão letra B. Então, qual foi o evento da meiose responsável por esse resultado na F2? Então, nós vamos utilizar um exemplo, onde que nós temos um indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, duplo heterozigoto. Então, nós temos aí uma célula onde que o núcleo
tem os cromossomos aqui, né? O Azão, o Azinho, o Bzão e o Bzinho. E durante a meiose, né? Esses cromossomos, eles são duplicados, né? E durante a metáfase 1 da meiose, né? As cromátides, né? Elas são pareadas. E ocorre, então, essa orientação ao acaso dos bivalentes durante a metáfase 1. Isso a gente pode observar que uma célula, né? Se a gente pensar que ela está durante a formação dos gametas, durante a meiose, ela pode seguir uma orientação ou outra orientação. Aqui no exemplo nós estamos mostrando duas possibilidades. Ou ela vai seguir o caminho da esquerda, ou ela vai seguir o caminho da direita. Nesse primeiro caminho, e essas orientações, esses alinhamentos, eles são igualmente frequentes. Então, pode acontecer um ou outro. E ela ocorre ao acaso. Então, como que seria a diferenciação, né, de uma orientação para outra? Aqui a gente pode observar muito bem isso. Ó. A gente tem os cromossomos aqui com a Azão e os cromossomos aqui com o Bzão. Enquanto que, e eles, durante a anáfase 1, eles vão separar para o polo superior. Enquanto que o Azinho, aqueles cromossomos com Azinho e com Bzinho, eles vão ser separados para o polo inferior aqui. No segundo tipo de alinhamento, de orientação, o Azão ele vai ser deslocado para o polo superior juntamente com o Bzinho, que é diferente dessa primeira caso que eu havia mostrado. Então, se a gente observar na telófase 1, né, vão formar nesse primeiro caso aqui de orientação, células, né, onde que apresentam Azão e Bzão, né, na mesma célula, enquanto que vão ter uma outra célula com Azinho e Bzinho. E esse caso é diferente do caso da segundo tipo de orientação, da orientação da direita, onde que formariam células com Azão e com Bzinho e células com Azinho e Bzão, né? Dando continuidade no processo da meiose, né? As células passariam pela meiose 2, onde que separariam aí as cromátides irmãs, né? De modo a obter os gametas. Então, seguindo aquela orientação da esquerda, nós teríamos aí gametas Azão, Bzão e gametas Azinho, Bzinho, né? Então, metade deles vão ser Azão, Bzão, metade Azinho, Bzinho. E isso se a célula seguir, né, a orientação que dá esse caminho da esquerda. Se ela seguisse o caminho da direita, esse segundo tipo de orientação, então as células que tinham aqui Azão, Bzinho, né, vão se separar, e as que tinham Azinho, Bzão também vão se separar posteriormente na anáfase 2, de modo a obter gametas aqui, né, onde que tem Azão, Bzinho e Azinho, Bzão. Então, vão formar dois tipos de gameta. Porém, né, aqui a gente está dando um exemplo onde que uma única célula está dando origem a 4 gametas. Porém, né, e com diferentes aqui orientações. Porém, se nós pensarmos que a formação de gametas, durante a formação dos gametas, são gerados milhões de gametas, e que essas orientações lá que ocorrem na metáfase 1, que são ao acaso, elas ocorrem em igual proporção, então vão ter metade, em média, né? Metade dessas vão seguir uma orientação e a outra metade vão seguir a outra orientação, ou seja, vão seguir metade essa orientação que vão dar origem a gametas Azão, Bzão e gametas Azinho, Bzinho, e a outra metade vão dar origem a gametas Azão, Bzinho e Azinho, Bzão. Se nós contabilizarmos todos os gametas formados, né, durante o processo de formação de gameta, e esses gametas são milhões, em média nós vamos ter 1/4 de Azão, Bzão, 1/4 de Azinho, Bzinho, 1/4 de Azão, Bzinho e 1/4 de Azinho, Bzão. Isso tudo se deve, né, durante a meiose, a orientação ao acaso dos bivalentes que ocorre durante a metáfase 1. Então, o evento da meiose responsável pelo resultado na F2 se deve à metáfase 1, a orientação ao acaso dos bivalentes durante a metáfase 1.
Então, nós vamos observar aqui que vai ser formado 4 tipos de gameta: azão, bezão, azão, azinho, bezinho, azão, bezinho e azinho, bezão, em igual proporção. E isso que nós observamos que é a distribuição independente dos genes da segunda lei de Mendel. Na letra C, qual o resultado esperado do cruzamento teste das plantas da geração F1? Então, na geração F1, nós temos aí um indivíduo duplo heterozigoto, azão, azinho, bezão, bezinho, cruzado, né, com um indivíduo duplo recessivo, homozigoto recessivo, né, que tem o hipocótilo verde e folhas inteiras. Esse é, né, um pressuposto do cruzamento teste. A gente vai ter uma F1 cruzada com um indivíduo duplo recessivo. No caso aqui, nós temos 2 características, né? Então, pensando aí nos gametas a serem formados do indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho. Nós vamos ter, pensando para o bloco A, para o gene A, metade vão ser formados de azão, a outra metade de azinho. Os gametas B, dos gametas do genótipo bezão, bezinho, vão ser metade bezão, metade bezinho. De modo que nós vamos obter gametas com 1/4 de azão, bezão, 1/4 de azão, bezinho, 1/4 de azinho, bezão e 1/4 de azinho, bezinho. Nós vimos lá no slide anterior a formação desses 4 tipos de gametas em igual proporção. Se quiséssemos contabilizar aqui a proporção de azão, bezão, bastaria eu pegar 1/2 de azão vezes meio de bezão, eu obtenho 1/4 de azão, bezão. E assim eu posso fazer para todos os demais gametas aqui. Pensando aí nos gametas, né, formados a partir do indivíduo azinho, azinho, bezinho, bezinho. Nós vamos ter 100% de gametas formados por azinho, bezinho. Então, desse cruzamento, nós podemos fazer aí o quadro de Punnett para observar os descendentes, né, que é o resultado esperado do cruzamento teste. Então, na primeira coluna aqui, nós vamos vou colocar os gametas, né, do indivíduo F1, e na primeira linha, no verdinho aqui, nós vamos colocar o gameta, né, formado pelo indivíduo aí duplo recessivo, duplo homozigoto recessivo. Então, vamos formar os genótipos. Então, azão, azinho, bezão, bezinho. 1/4 vezes 1. Então, nós vamos ter 1/4 de azão, azinho, bezão, bezinho. Né? Qual seria o fenótipo desse indivíduo? Seria hipocótilo roxo e folhas recortadas, sendo que o azão determina hipocótilo roxo e o bezão determina folhas recortadas. E existe dominância completa para ambas as características. Bom, no segundo caso aqui, nós temos azão, azinho, bezinho, bezinho. 1/4 vezes 1. Então, nós temos 1/4 de azão, azinho, bezinho, bezinho, de hipocótilo roxo e folhas inteiras. Posteriormente, nós vamos ter azinho, azinho, bezão, bezinho. Então, vai ser o genótipo que vai ser 1/4 vezes 1, 1/4 de azinho, azinho, bezão, bezinho. Até, né, de modo que a gente vai obter aqui um hipocótilo verde e folhas recortadas. Até, então, obter aquele indivíduo que é duplo homozigoto recessivo, ou seja, azinho, azinho, bezinho, bezinho. 1/4 vezes 1, nós temos aí 1/4 de azinho, azinho, bezinho, bezinho, com hipocótilo verde e folhas inteiras. Então, nós vamos ter aí 1/4 de cada um desses genótipos, ou seja, 1/4 de cada um desses fenótipos aqui também, né? Na proporção, então, aí de 1 para 1 para 1 para 1. Bom, o exercício termina por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com os professores pelo campus virtual e bons estudos.